Oi, minha amiga Gabi, bom dia. Como você vai, Gabi? Tudo bom? Oi, Bruno. Bom dia a você, bom dia a todo mundo. Tudo certo, graças a Deus. Hoje Marília precisou se ausentar, nossa amada Marília. Sabrina está de férias, então é por isso que nós estamos aqui todos juntos. Vamos seguindo juntos. Desejar a você boa sorte, que Deus te abençoe, tá bom? Obrigada, Bruno. Torcida por você, que é uma menina muito talentosa, menina do bem. Boa sorte, que Deus te abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. É isso, meu povo. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã especial aqui de quarta-feira. Como eu disse agora há pouco, Marília precisou se ausentar, nossa amada Marília. A Sabrina também está de férias. Então, é por isso que a gente está aqui hoje para conduzir o Manhã da Gente, esse programa preparado com muito carinho, com todo cuidado, com muito entretenimento, muita informação para você. E nós vamos ficar juntos aí por essa próxima 1 hora. Fica com a gente, porque tem muita coisa interessante aqui para esta quarta-feira. Hoje a gente recebe uma psicóloga para dar dicas de como melhorar o relacionamento com os colegas de trabalho. E nós vamos continuar também falando ainda nesse assunto. Vamos conversar também com a advogada trabalhista Camila Castro. Ela vai estar no estúdio também com a gente, conversando a respeito de tudo que a gente precisa saber sobre o nosso ambiente de trabalho. Então, sai daí, vem comigo. E aí, meu povo, bom dia pra todo mundo. Olha, como a gente faz sempre de costume aqui, a gente sempre inicia o Manhã da Gente com uma mensagem de positividade, uma mensagem de motivação. A gente tá aí no início do ano, e o início do ano é sempre aquele momento pra gente buscar melhorar, pra gente buscar aquilo que a gente realmente quer na nossa vida. E eu diria pra você que é o momento também da gente ressignificar as situações que a gente passa no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis e às vezes a gente não entende por que aquilo ali tá acontecendo. E ressignificar é nada mais do que você dar um novo sentido a tudo que acontece na vida. Então eu convido você a fazer essa reflexão e pensar na melhor forma de ressignificar os problemas. Talvez você está me assistindo e você está pensando assim, eu perdi meu emprego, estou passando por um momento difícil, mas se você olhar para frente, se você pensar com positividade, tudo vai caminhar da melhor forma possível. Então vamos juntos com essa positividade, vamos ressignificar, vamos dar uma nova perspectiva a tudo na nossa vida. Combinado? É isso, segue comigo então aqui, minha gente, porque a gente vai seguindo aqui no Manhã da Gente e a gente vai começar já a falar sobre ambiente de trabalho, vamos começar a falar sobre tudo que acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fica um pouquinho estressado lá, acontecem tantas coisas, né? E às vezes a gente precisa realmente relaxar um pouquinho, a gente precisa de um alívio, né? Para aliviar as tensões do dia a dia. E é por isso que a gente tem uma reportagem especial. Vamos acompanhar juntos? Se só de olhar a sensação de bem-estar é grande, imagina receber uma massagem. Mas não precisa esperar alguém para ter os benefícios de uma dessas. A terapeuta ortomolecular Silvana Farias lembra que a automassagem é capaz de reduzir o estresse, relaxar e aumentar a circulação sanguínea. A vantagem da oxigenação dos tecidos, do relaxamento, da sensação de bem-estar, o controle das emoções, da ansiedade, do estresse. Com isso você vai dormir melhor, vai repercutir melhor no teu trabalho, nos teus estudos, porque se você vai estar mais relaxado, mais calmo. De frente ao espelho, o trabalho começa pelos ombros e rosto com movimentos de ondas, abrindo caminho para as manobras na papada, nos lábios, sobrancelhas, têmporas e na região dos olhos. A gente começa a automassagem fazendo bombeio dos linfonodos da região supraclavicular, de 3 a 6 manobras para facilitar o bombeio desses linfonodos, que são pequenos órgãos linfáticos, que têm como principal função filtrar todas as toxinas do nosso organismo. Então fez os estímulos nas áreas que contêm esses órgãos linfáticos. E em seguida a gente já inicia com a massagem na região do lado esquerdo, trazendo em direção à clavícula, de 3 a 6 manobras. Com a outra mão troca, traz no outro lado, fazendo a melhoria do fluxo circulatório dessa região chatinha, que é onde acumula muita retenção líquida. A papada, duração de 15 a 20 minutos.
Para diminuir a tensão, movimentos nos braços para relaxar. A respiração conjunta é um fator que também ajuda. Para pessoas que trabalham em computador, que estudam muito, né? Então vai fazer o alongamento dos 2 braços. Pressiona 30 segundos. De 3 a 6 manobras. Girou os punhos à direita e esquerda, abraçou, girou ao oposto, trocou a posição, abraçou, girou. Faz esse abraçado, sobe, desce, trocou, sobe, desce, girou o ombro para trás, de 3 a 6 vezes. O contrário, tá? Vai proporcionar aquele relaxamento no trapézio. Chegou o momento que você vai agora trabalhar a sua parte respiratória. Vai puxar o ar com o nariz, ó. E vai soltar pela boca. Delicadamente. Inspira e expira. Eleva os braços para cima. Abre. Faz uma conchinha no cotovelo, apoia na região de trapézio, no ombro. Empurra o braço e faz um massageamento. Empurra o braço e faz um massageamento. Troca, cachorro e massageamento. 15 minutos é o suficiente. Não é preciso ser todo dia. E nem é necessário o uso de óleos ou cremes. Se 3 vezes na semana você retira para você 15 minutinhos para você se alongar, para você respirar bem, fazer uma automassagem, você vai estar proporcionando bem-estar. Para encerrar, aromatização. Os cheiros também ajudam no tratamento de enfermidades e contribuem para desacelerar a rotina agitada. Escolher um ambiente agradável, fazer uma aromatização. Pode escolher óleos essenciais de lavanda, alecrim. Todos esses óleos têm um efeito calmante, sedativo, vai proporcionar bem-estar, melhor oxigenação dos tecidos. Você pode trabalhar mais a tua respiração, melhorar esse processo respiratório. Com isso, você vai obter a sensação de bem-estar, alívio das tensões e das dores também, e reduzir os níveis de estresse. É isso mesmo, olha, a gente precisa se cuidar, precisa desse auto-amor, porque o dia a dia às vezes é muito cansativo, é muito estressante, então nada melhor como se cuidar, como receber esse carinho. Você mesmo, né, ter esse cuidado com você fazendo essa automassagem, porque você sabe, né, o ambiente de trabalho, ele pode trazer muitos problemas também, inclusive problemas para a nossa saúde mental. Então, a gente precisa realmente saber como agir, como ter essa interação social com as pessoas do trabalho, porque a gente precisa trabalhar, esse é um fato, né? Mas como lidar? Às vezes com situações estressantes, pessoas que são um pouquinho mais difíceis. É por isso que eu estou recebendo aqui hoje a psicóloga Mônica Reinaldo. Mônica, seja muito bem-vinda. A gente vai conversar então um pouquinho a respeito de como é que a gente pode proceder, né? Como é que as pessoas elas podem fazer para não estar tão estressadas no ambiente de trabalho? Como é que a gente faz para não trazer essa carga para o nosso dia a dia? Bem-vinda. Bem, obrigada. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que no ambiente de trabalho a gente vai lidar com pessoas. E as pessoas nem sempre pensam iguais a gente. Então, o que eu devo pensar sempre antes de sair? Uma delas é, problema de casa, eu preciso deixar em casa. O trânsito tá ruim, ok, me aborreci, mas eu preciso entender que foi no trânsito, eu não devo levar para o trabalho. E se acaso houver algum conflito dentro do trabalho que diz respeito ao trabalho, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa refletir qual a nossa contribuição para aquele conflito. Então, a partir dessa reflexão, aí eu vou pensar o quê? Numa forma de tentar resolver.
ou com a pessoa ou com todo o ambiente. Pois é fundamental essa percepção, né, Mônica? Inclusive, eu queria falar para você que está nos assistindo, olha, você pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp. Tá aparecendo o número aí para você na tela aí agora, ó, 98173-3660, tá? Então fica à vontade, manda a sua mensagem, interaja conosco, conversa aqui com a Mônica, comigo. A gente tá aqui com muito carinho para ter essa troca especial com você que tá em casa. Então assim, manda a sua mensagem, conversa com a gente, porque a gente tá aqui aguardando sua mensagem. E seguindo aqui o bate-papo com a Mônica, né, Mônica? Como é que a gente pode fazer então? A gente sabe que às vezes as pessoas, como você colocou, às vezes a pessoa já vai pro trabalho estressada, com algum tipo de problema, ela teve um problema em casa e ela já leva essa carga, essa situação para o ambiente de trabalho dela. Então, assim, para o outro colega de trabalho que está do lado de um colega mais estressado, como é que ele pode fazer para não levar para o lado pessoal aquela situação com aquele colega mais estressado? Pois é, acontece muito da gente receber um colega que veio e está lá aborrecido. A gente precisa compreender que nem tudo diz respeito a gente. Nem tudo é sobre nós. Exatamente, nem tudo é sobre nós. Então, muitas vezes a pessoa já chega com aquela carga. Então, se a gente não pode ajudar a resolver, então a gente também não deve, naquele momento, tentar se envolver. Tá vendo que a pessoa tá meio estressada? Deixa ele lá, reservado, porque um momento ou outro ele pode chegar no entendimento e ele se perceber. Caramba, hoje eu tô realmente insuportável. Então, quando você tenta agir, interagir com aquela pessoa, você pode até inflamar a situação. Então, o ideal é que, se você percebe que a pessoa está estressada, deixa ele lá no lugar dele e fala só realmente o necessário, o que diz respeito ao trabalho, porque muitas vezes aquelas perguntas do tipo, como é que você está se sentindo? Eu estou achando você estressado. Pode tornar a situação ainda mais agravante. Então, o ideal é dar um tempo, porque mais cedo ou mais tarde, no cotidiano, a pessoa vai dar aquela relaxada. Mas se você pretende ajudar, se você tem como ajudar, aí é a hora de você entrar e tentar favorecer. Claro. Mas primeiro, aguarda essa pausa interior da pessoa. Esperar o momento certo. O momento Porque certo. Às vezes falar na hora da raiva só traz mais transtorno, né? Exatamente. Mas assim, às vezes podem ser situações pontuais. Pode ser que a pessoa, ela não seja aquela pessoa estressada sempre, mas pode ser que seja uma pessoa realmente que esteja normalmente com os ânimos muito alterados. Sim. Quando isso acontece com frequência, o que é que a pessoa deve fazer? Deve procurar o supervisor? Como é que procede nessa hora? Exatamente. Essa questão você pode chamar a pessoa em particular para uma conversa e tentar ser o máximo possível de transparente. Então, nessa conversa, você vai explicar não só os seus sentimentos, mas a percepção que você está tendo dela. Olha, eu percebi que hoje você chegou muito estressado e está acontecendo alguma coisa. Aí você mostra o seu lado. Você, em algum momento, você foi ríspido, foi grosseiro ou grosseira. E eu queria saber se tem como a gente resolver as questões agora. Se realmente for algo muito grave, que não dá para ser resolvido numa conversa, num diálogo bem amigável, e um detalhe, tentar sempre manter a calma. Independente da pessoa ali agredir verbalmente ou falar coisas que você não gosta, mas você precisa manter a sua serenidade. É difícil, é muito difícil, mas é necessário. Muito necessário, né, Mônica? Mas pra gente manter a paz, a gente realmente precisa ter esse comportamento que você está trazendo, né? E tem interação, não é isso? Tem interação do público aqui já no telão. Bora ver aqui a mensagem que o pessoal tá mandando pra gente. Eu trabalho em telemarketing e o tempo todo estou estressada. Não aguento mais ter que ir todo dia pra lá. O que posso fazer para ficar mais tranquila e aguentar esse fardo? Eita, Mônica, assim, a gente tem visto que ultimamente um dos maiores, o percentual de pessoas que têm passado por problemas de saúde mental nesse ramo de quem trabalha com marketing é meio alto, né? O que a nossa amiga aqui pode fazer, ou amigo, né? Nesse caso aí, ela mostra que não é exatamente um problema com o pessoal, mas um problema com a atividade que ela executa. Sim. Então, ela tem que refletir o quanto esse trabalho realmente é necessário ou se há uma possibilidade dela mudar de função ou mudar de empresa. Então, assim, sempre a pessoa tem que ir em busca da sua melhoria. Então, se o trabalho está lhe trazendo muito estresse, muita agonia,
você sente que é aquele trabalho ali, quem está lhe desgastando, você realmente precisa ter aquele estalo e sair realmente em busca de uma atividade que vai lhe proporcionar, porque o trabalho, ele deve ser entendido como uma coisa também que lhe traz prazer. O trabalho não tem que ser necessariamente, eu vou porque eu preciso do dinheiro. Tem que ter aquele salário todo mês. Exatamente, mas além do salário, ele tem que lhe proporcionar bem-estar. Eu preciso estar num lugar onde eu faço o que eu gosto e recebo pelo que eu gosto de fazer. E é interessante, viu, Mônica? Você estava falando sobre tudo isso, eu acabei pensando um pouquinho sobre síndrome de burnout, que é uma síndrome que tem sido estudada e cada vez mais as pessoas elas têm sido diagnosticadas com essa síndrome. Exatamente. É muito delicado, porque assim, eu estava vendo um psiquiatra falando recentemente que às vezes algumas pessoas, elas estão com síndrome de burnout, mas nem se dão conta, porque elas gostam do que elas fazem, diferente do caso aqui da pessoa que mandou a mensagem, mas ela gosta do que faz, e aí ela diz o seguinte: não, eu vou permanecer aqui, eu vou continuar, mas aquilo tá acabando com o psicológico dela, com a saúde mental dela. E você falou agora há pouco que às vezes é importante a gente ressignificar. Você acha que tem um momento que às vezes a pessoa deve repensar a carreira? Com certeza. Essa questão da ressignificação do trabalho e de todos os outros, todos os outros setores da nossa vida, ele precisa ser repensado. Porque não adianta você se submeter a muito estresse por trabalho ou por qualquer outro sentimento ou qualquer outra atividade e depois isso vir, de certa forma, interferir na sua saúde, a saúde mental. O burnout é muito grave, por quê? Porque no começo a pessoa só sente o cansaço, o estresse, mas ele pode ser algo incapacitante, porque é um passo a passo. Primeiro você não gosta, depois você começa a sentir o cansaço físico, o estresse. Aí essa interferência, ela começa também a lhe afetar em casa, nos seus relacionamentos pessoais. Então é algo que é crescente dentro de você. Não é que, eu tô com essa síndrome e o meu problema é só no trabalho. Mas ele começa a interferir em outros setores da sua vida. Pois é necessário demais a gente ter essa percepção, esse feeling de ter esse cuidado com a nossa saúde mental, porque só é a gente que vai sofrer depois, né? Com certeza. Vem cá, eu tô sabendo que tem gente que tá interagindo conosco. Aqui no telão a pergunta, vamos ver o que foi que o pessoal colocou aqui. E aí, Mônica, por que é tão difícil optar por mudar de emprego? Às vezes me sinto muito preso a algo que não me faz bem. E aí? O que ocorre é que a mudança, ela gera desconforto. Verdade. Infelizmente, quando a gente vai mudar qualquer coisa na nossa vida, até uma mudança de casa, de imóveis de lugar, gera o desconforto. E é esse desconforto que a gente teme. Então, é por isso que muitas pessoas elas acabam se acomodando. E a gente não quer sair da zona de conforto. Então. E essa acomodação, ela é perigosa para a pessoa. A gente realmente precisa... Você vê a história da ostra, né? Cai a areinha e ela faz todo aquele movimento e forma a pérola. Sim. Então, imagine se caísse a areia e ela ficasse naquele incômodo sempre. Então, nós precisamos nos ver como alguém que realmente precisa de mudança. Mesmo que seja difícil, faz aquele passo a passo. Verifica as suas finanças. Quanto que eu estou devendo? Se eu vou receber o suficiente para quitar tudo isso. E realmente precisa se lançar. Fazer um planejamento. Para repensar as coisas. Sim, aí depois a pessoa vai e busca essa mudança de emprego. Porque também não adianta você se lançar na mudança e ficar cheio de dívidas, porque você vai trazer outras complicações. Verdade, Mônica, demais. É muito interessante. Acho que você que está acompanhando a gente, eu acredito que muitas pessoas estão se identificando com o que ela está dizendo aqui, porque é uma realidade para muita gente. Muita gente tem sofrido no ambiente de trabalho. E assim, como eu disse no início, trabalhar é uma necessidade. A gente precisa, né, Mônica? Sim. Do sustento, a gente precisa trabalhar. Mas assim, a partir do momento que isso está te fazendo mal, que isso está, assim, te causando um dano psicológico, é o momento de repensar. Então, assim, eu queria continuar conversando com Mônica, perguntando para você o seguinte. Quando a gente tem, assim, muita proximidade com as pessoas do trabalho, como é que fica, assim, essa relação? Dá para misturar a relação de trabalho com a relação de amizade pessoal? Como é que fica? Sim, claro.
Por sinal, é até um dos conselhos que alguns profissionais da área de saúde mental falam, é justamente sobre essa questão de você poder interagir com a pessoa além do que se vê no trabalho. Porque você acaba até se tornando uma pessoa chata. Se todas... vamos tomar um cafezinho, aí vai falar do trabalho. E essas conversas às vezes geram até fofocas, porque nem todo mundo vai interpretar exatamente o que você está dizendo. E é interessante porque, assim, eu já vi muitas amizades, comigo já aconteceu, assim, nasceu uma bela amizade minha com pessoas que eu conheci no trabalho. Eu sou muito grata pela vida dessas pessoas. Mas, às vezes, nem sempre vai rolar, assim, aquela afinidade, né? Sim. Mas aí, o que acontece? O que a pessoa ela pode fazer, então, se não teve aquela afinidade? O que pode ser feito para que ela possa, então, estabelecer uma boa relação de trabalho com esses colegas? Porque alguns podem vir a ser amigos, mas muitos, na maior parte dos casos, vão ser apenas colegas de trabalho, Exato. né? Pois é, tem também as questões das pessoas mais tóxicas. Então, lidar com essas pessoas, a gente tem que ter uma certa maleabilidade até na nossa própria vida, no ambiente de trabalho. Então, é normal que nem todas as amizades sejam amizades que vão perdurar para a vida inteira, né? São pessoas que vão fazer parte só daquele ciclo e que se um dia o ciclo acabar, tchau. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas lidar com essas pessoas que são mais difíceis vai pedir de cada um de nós o quê? Evitar determinados tipos de conversa, evitar até que você abra a sua vida pessoal para essa pessoa. Então você passa a ser uma pessoa bem diplomática. Você fala de trabalho, mas você é educado, sempre usa do bom dia, do até amanhã, do boa tarde, do cafezinho na hora do intervalo. A gentileza, né? Exatamente. É sempre gentil. O sorriso, por sinal, deve ser espontâneo, mas porém verdadeiro. Então, lidar com pessoas difíceis é algo que requer de nós essa simpatia, a gente estar disposto também a receber o outro na sua diferença. É um trabalho do dia a dia, né? Do Sim, cotidiano. exato. E tá chegando mais interação, viu, Mônica? Bora ver aqui no nosso telão o que o pessoal mandou pra gente. Essa tem relacionamento amoroso. Me apaixonei por um colega de trabalho. Tenho medo de perder o emprego, mas também tenho medo de me arrepender de viver. Acho que seria de não viver, né? Esse relacionamento, porque ela tá apaixonada, né? E aí, como é que faz? Porque muitas empresas têm como regra de que não sejam estabelecidos relacionamentos amorosos entre os cooperadores, né? Entre os colaboradores. E aí, como é que faz? Pois é, ela tem que ver as questões das regras da empresa e aquela história. Se ela pretende realmente viver esse relacionamento, ela também pode ser uma pessoa extremamente discreta. Porque algumas pessoas, elas trabalham no mesmo ambiente e não deixam transparecer a sua vida pessoal. Então, a discrição, ela é essencial. E a paixão é algo que é arrebatador, dopaminérgico, e não tem como a gente controlar alguns sentimentos. Mas é aquela história, os sentimentos a gente não pode controlar, ela pode estar apaixonada, mas ela pode ser discreta e tentar, ao máximo, manter a vida pessoal dela totalmente afastada do ambiente de trabalho. Verdade. Toda a atenção, então, para esse momento dos relacionamentos amorosos, né, Mônica? Pra gente finalizar, queria que você falasse, então, qual que é o papel do patrão nessa construção aí do bom relacionamento no ambiente de trabalho? Porque muitas das vezes o patrão, ele acaba sendo um mediador ali das situações, né? O encarregado, o gerente, tá acontecendo algum problema e muitas das vezes ele é quem vai ter que ser aquele que vai evitar os conflitos ou pelo menos tentar salvar ali a relação entre os colegas de trabalho. Qual é a função, então, do patrão nessas relações? O patrão, ele precisa lembrar que ele não é chefe, ele tem que ser líder. E o líder é alguém que escuta todas as partes envolvidas. Sim. Então, para você mediar um conflito, você precisa realmente entender todas as partes envolvidas e evitar preencher as lacunas da história com a sua percepção. Porque alguém conta uma história que vai faltar um pedaço, aí você vai deduzir. Então ele deve ter feito isso por isso. Não, evite esse tipo de comportamento. O patrão, ele realmente precisa ouvir e tentar criar um ambiente sadio. Não vai ser sempre possível trazer o 100% de paz, né? Mas é possível manter o clima mais estável.
E aquela história, através de diálogo, através de atividades, ele pode criar atividades que faltam em algumas empresas, essas atividades de integração, onde as pessoas se expressam, onde as pessoas buscam conhecer umas às outras. Então, o patrão, ele deve conhecer o seu funcionário e poder realmente interagir com ele de maneira de igual para igual. A gente precisa aprender a criar aquela linha horizontal e evitar essa verticalização do trabalho. Eu sou o patrão, então é do jeito que eu quero e acabou. Tá todo mundo abaixo e acabou. Exatamente. Então a gente precisa alinhar os pensamentos e só o diálogo é capaz de estabelecer essa paz dentro do ambiente. Diálogo realmente é essencial. Exato. Mônica, quero te agradecer demais pela tua participação. As pessoas podem te encontrar pelo Instagram. Qual é teu Instagram? Psicóloga_Mônica Reinaldo. Maravilha. O Instagram da Mônica tá aparecendo aí pra você. Então é isso. Muito obrigada pela tua participação. Volte sempre. Assunto muito necessário que a gente precisa conversar sempre. Todo mundo que tá em casa, tenho certeza que ficou ligadinho em tudo que a Mônica colocou. Então é isso, gente. A gente vai continuar aqui no Manhã da Gente, mas aí, agora a gente vai para uma pausa rápida, um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco você vai tirar todas as suas dúvidas sobre contratos de trabalhos temporários, ok? Não sai daí que a gente espera aqui no Manhã da Gente. E aí, minha gente, estamos de volta aqui com o seu Manhã da Gente, esse programa maravilhoso, preparado com todo carinho para você, todas as manhãs, trazendo entretenimento, informação e auxiliando você em muitas questões, viu? Queria aproveitar para pedir a você para interagir com o nosso Instagram da nossa @TV Arapuã. Você pode me encontrar também lá no Instagram, @Gabi Lima Jornalista. A gente tá sempre junto para estar conversando com você, trocando ideias, trocando informações, sugestões. Estamos sempre juntos. Bom, e a gente vai continuar falando a respeito de trabalho, né? A gente vai continuar falando a respeito de como funcionam esses contratos temporários, né? Esse período de férias, período de final de ano, as empresas realmente realizam empregos temporários, né? E aí podem surgir muitas dúvidas, né? Em relação a como funciona, como que a gente pode avaliar, então, essas questões. Por isso que a gente está recebendo, nesse momento, a advogada trabalhista Camila Castro. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso Manhã da Gente. Queria começar falando com você, então, a respeito dessas leis dos contratos temporários, né? Como é que elas funcionam? Para quem está em casa entender, a gente sabe que esse período, final de ano, início de ano, muita gente contrata, muitas empresas, mas são temporários. E como é que fica, então, os direitos do trabalhador nesses períodos? Bem-vinda. Bom dia, Gabi, obrigada. Bom dia ao pessoal que está em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. E realmente, nesse período de verão ou relacionado às festas de fim do ano, por causa do Natal, do incremento do comércio, né? A gente vê muito isso no segmento do comércio, no segmento de bares e restaurantes, em hotéis. Existem muitos trabalhos, contratos de trabalho temporário. Mas é importante esclarecer o que muita gente não sabe, que o que a gente chama no direito de trabalho temporário é um tipo de trabalho muito específico, que tem regras definidas por uma lei específica. Então, não é todo trabalho, fui contratado para trabalhar no fim do ano, ou fui contratado para trabalhar por causa do Natal, ou só no verão. Não necessariamente esse tipo de contrato vai se enquadrar como contrato temporário. Pode ser que esse tipo de contrato acabe se caracterizando como um trabalho definitivo. Então, é importante o trabalhador e as empresas também estarem atentas às regras desse tipo de contratação para que não haja nenhum mal-entendido ou até prejuízo para alguma das partes. Perfeitamente, Camila. E aí, no caso, as pessoas que elas são chamadas para esse trabalho, esses contratos temporários, fica algum registro na carteira de trabalho desse trabalhador, dessa pessoa? Sim. Todo contrato de emprego, todo trabalho na modalidade de emprego, ele precisa ser anotado na CTPS. Como eu ia dizendo, o que a gente chama de contrato temporário, ele necessariamente tem que ser realizado através de uma empresa específica de contratação de mão de obra temporária. Então, se o empregado, eu estou trabalhando temporário, mas você foi contratado direto pela empresa para a qual você está prestando serviço, então já digo, seu contrato de trabalho não é na modalidade de contrato temporário. O trabalhador que trabalha nessa modalidade, ele tem que ter sido contratado por uma empresa agenciadora, prestadora fornecedora de mão de obra temporária para aquelas empresas que precisam de uma mão de obra urgente para aquele período, e é sim anotado na CTPS por esta empresa
que é a contratante, a empresa prestadora de mão de obra temporária. Maravilha, então esse trabalhador ele já fica respaldado, não é mesmo? Isso. E aí eu quero fazer o seguinte, aproveitar você aqui e pedir aos nossos telespectadores que participem, mandem mensagem, o WhatsApp tá aparecendo aí pra você. Você já pode enviar mensagem pra gente agora e tira suas dúvidas com a Camila, envia suas perguntas para o 98173-3660, tá certo? Você que tá em casa nos assistindo é o nosso convidado, então, a participar aqui do nosso Manhã da Gente, tirando suas dúvidas em relação aí aos contratos temporários. Então é isso, Camila, vamos seguindo aqui com a nossa conversa. Vamos. E aí, assim, o que esses trabalhadores, essas pessoas que elas trabalham de período temporário, geralmente é de quanto tempo esse período, assim? 1 mês, 2, 3 meses? Que tipo de direito eles têm? Então, isso deve ser estabelecido já no momento da contratação. Mas a lei dos contratos temporários determina que o período máximo que esses trabalhadores podem prestar serviço é por 180 dias, que dá aproximadamente 6 meses. Então, ultrapassado esse período, já se caracteriza o vínculo direto com a empresa para a qual ele está trabalhando também. Então, como eu falei, é uma série de regrinhas. São muitas regrinhas. Isso. Agora, sim, no dia a dia, existem outras formas de trabalho por tempo determinado, que aí acontece dessa forma, a própria empresa contrata e não precisa dessa regra. Aí o empregado fica vinculado diretamente à empresa que está prestando serviço e não precisa dessa empresa intermediadora. Então, assim, se o empregado ou o empregador que está assistindo a gente tem dúvida, o ideal é que ele faça ou mande uma pergunta para a gente, para tentar esclarecer. Exato. Ou se for um caso mais específico, é sempre importante ele ter uma assessoria jurídica, fazer uma consulta para saber, porque às vezes um detalhe muda toda a natureza da prestação de serviço que está sendo feita. E do ponto de vista do empregado, ele pode estar perdendo alguns direitos, e do ponto de vista do empregador, ele pode estar se arriscando a ter um prejuízo, a ter uma despesa que ele não está contando naquele momento. É importante, então, estar respaldado, né? Tanto o funcionário como o empregador, né? Então, Exato, tem que estar atentos. Exato. É isso, eu tô sabendo que tem gente já interagindo conosco. Bora pro telão, ver qual é a nossa pergunta, vamos lá. Vamos lá, Camila. Trabalhei durante 4 meses em regime de CLT. Tive que me demitir. Será que eu tenho direito a seguro-desemprego? Infelizmente não, meu amigo ou minha amiga. O seguro-desemprego, ele é uma verba prevista justamente para aquele trabalhador que se encontra em uma situação de desemprego involuntário, né? Quando você toma a atitude de optei por pedir demissão. Ele falou, tive que me demitir, né? Não sei o que foi o tive, mas assim, entende-se que a iniciativa foi livre do empregado. Então, quando o empregado toma a atitude de sair do emprego por conta própria, ele não é considerado desemprego involuntário. Então, por isso, ele não faz jus ao seguro-desemprego. E vem cá, Camila, ainda assim, aproveitando já o gancho da pergunta desse nosso telespectador ou telespectadora, existe algum tipo de acordo que pode ser feito entre o trabalhador e a empresa? Sim. Isso pode ser feito? Funciona? Pode. Existe a demissão consensual, né, que foi uma novidade da reforma trabalhista, em que as partes entram em consenso em relação ao fim do contrato de trabalho. E isso dá, digamos assim, uma parte dos direitos ao que o empregado receberia no caso da demissão por iniciativa do empregador. Entretanto, ainda assim, ele não fará jus ao seguro-desemprego, uma vez que ele concordou com a demissão, por isso não consensual. Agora, o que acontece, Gabi, na prática, que a gente vê no dia a dia, tanto com empregados como com empresas, é que muitas vezes se usa esse termo acordo para uma coisa que é um verdadeiro desvirtuamento da legislação. Então, acaba caracterizando uma fraude. Às vezes, ou o empregador procura o empregado, mas muitas vezes também o empregado procura o empregador querendo fazer o que a gente chama de acordo, no sentido de, no papel fica como se o empregado tivesse sido demitido sem justa causa, por iniciativa do empregador, mas na verdade o empregado quer sair do emprego, né? Como é a situação talvez desse nosso telespectador, que eu pedi demissão, mas eu queria receber o seguro-desemprego. Infelizmente não. Nesse caso, não há o que ser feito. Isso, né? Esse tipo de acordo não é um acordo, é na verdade uma fraude. Inclusive, se os órgãos de fiscalização identificam isso, há a possibilidade de penalidades tanto para o trabalhador, que seria, no caso, ter que devolver parcelas que recebeu indevidamente, quanto para a empresa que está fraudando a legislação trabalhista. Aí toda atenção, então, com isso. né? Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de tentar conscientizar que a gente tem que pensar que o seguro-desemprego, todas essas questões assistencialistas, elas têm uma função. Então, se de repente todo mundo que não faz jus aquilo ali for receber, vai acabar onerando muito mais. E daqui a pouco as verbas trabalhistas estão mais oneradas, porque isso tem que sair de algum lugar, né? São os trabalhadores ativos que contribuem
para que exista esse subsídio e um desemprego involuntário acaba sendo, possa ser subsidiado por um seguro-desemprego, por um auxílio, por alguma coisa desse tipo. Então é importante a gente pensar no todo, né? Não só na situação individual. Exato, em torno do conjunto, né? Exato. Voltando ainda sobre a história dos contratos temporários, né? Se a pessoa, exemplo, a pessoa trabalhou ali 2 meses e aí a empresa deseja que ela passe mais tempo, é feito um novo contrato de trabalho? Não é um novo contrato de trabalho. Esse tempo é vinculado ao mesmo contrato de trabalho, mas pode ser nesse período de até 180 dias, como eu falei, né? Caso encerre o contrato foi só por 2 meses e a empresa quer prorrogar, ela só pode contratar o mesmo empregado de novo com um intervalo de 90 dias. O que ela pode fazer é requisitar da mesma empresa agenciadora um novo trabalhador para aquela função. Porque o trabalhador temporário, ele é, digamos assim, para uma situação emergencial. Qual é a vantagem para o empregador? Eu preciso de um prestador de serviço, uma camareira. Eu vou ter uma mão de obra que já é treinada, que já sabe como é. Eu vou poder dar ordens a ela diretamente e ela vai suprir aquela minha necessidade, porque naquele período de 1 mês eu vou ter o dobro de hóspedes que eu tenho, falando dessa categoria, de um período normal. É diferente, por exemplo, do contrato por tempo determinado, que eu contrato diretamente aquela camareira e estabeleço com ela, olha, esse contrato vai ser um contrato de 3 meses. E aí as regras são as mesmas regras de um trabalhador normal, com a diferença que já está previsto que o fim daquele contrato vai ser dali a 3 meses. Então, ela só não teria verbas como aviso prévio, porque na verdade ela já está avisada de que o contrato vai encerrar dali a 3 meses, indenizações por demissão sem justa causa, como a multa de 40% da FGTS, porque ela também já está sabendo que o contrato vai encerrar dali a 3 meses. Também é diferente do caso da terceirização de serviços, porque na terceirização o empregador é uma empresa prestadora de serviços, né? Não é uma empresa fornecedora de mão de obra. Então, a gente vê muita terceirização, por exemplo, em agências de manutenção predial, limpeza. E nesse caso, quem dá as ordens ao empregado é a própria empresa. Você pode observar, a gente vê, esse exemplo da limpeza, a gente vê muito no dia a dia. Então, às vezes tem um supervisor que dá as diretrizes de como a limpeza é feita. Às vezes aquele funcionário não vem, mas vem outro da mesma empresa. Sim. Enquanto no contrato temporário, que é esse que a gente está falando aqui, o empregado é o mesmo e eu vou ter aquele empregado durante aquele período e eu digo, olha, aqui na minha empresa, a limpeza a gente faz desse jeito, é assim. Então, o vínculo é um pouco mais próximo, mas juridicamente falando, não se estabelece o vínculo com a empresa que está recebendo o serviço. A empresa faz um contrato entre empresas, com aquela empresa agenciadora, e aquela empresa agenciadora é a real empregadora do empregado temporário. Perfeito, estou sabendo que está chegando mais interação dos telespectadores, né? Vamos ver o que o pessoal mandou pra gente. Vamos lá. Trabalhei 4 anos sem carteira assinada e pedi para sair. Não recebia vale alimentação nem vale transporte. Esses auxílios são obrigatórios? Já está errada a questão de ter trabalhado 4 anos sem carteira assinada. Sem carteira, né? Então, já começou errado. Né? Isso aí já acarreta um rol de questões de responsabilidade do empregador. Eu vou dar uma resposta geral, porque ele não disse qual era a profissão. Sim. Em algumas profissões, pode ser que seja, sim, obrigatório. Porque, além da lei, que é a lei que serve para todos os trabalhadores, existe o que a gente chama de norma coletiva, que são normas realizadas, acordos, que têm força de lei para aquela categoria dos trabalhadores. Então, se o sindicato dos advogados faz um acordo com o sindicato das empresas que contratam advogados, dando um exemplo bem geral, esse acordo que é feito tem valor de lei para essa categoria profissional, né? Então, se existir um acordo que obrigue nessa categoria desse trabalhador que a empresa dê vale alimentação e vale transporte, é obrigatório sim, tá? Mas, em regra, o vale alimentação e o vale transporte, eles são regidos por lei específica e eles trazem benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador, que no caso do empregador é uma questão fiscal, que ele tem uma série de benefícios, e no caso do empregado é que desconta apenas uma pequena parte do salário e a outra parte é subsidiada pelo empregador, né? No caso, por exemplo, do vale transporte. Então, a gente teria que saber qual a atividade dele, mas em regra, não. Em relação aos 4 anos, esse é o menor das questões que ele deve atentar, porque tem uma série de outras verbas que provavelmente, certamente,
ele deixou de receber como contribuições previdenciárias, recolhimentos de FGTS, até questões de saúde, caso ele tenha sofrido algum acidente, alguma questão nesse período aí dos 4 anos, que é importante ele atentar em razão dessa clandestinidade, desse vínculo de emprego. Claro. E, Camila, eu recebi uma pergunta aqui agora há pouco no Instagram dizendo o seguinte: trabalhei por 1 ano em uma panificadora como auxiliar de cozinha. O contrato era de boca. E agora, como é que fica a situação dessa pessoa? Porque, pelo jeito, ela não recebeu o que era devido para ela. Falou 1 ano, né? 1 ano. Então, o contrato de trabalho, isso é uma coisa que às vezes surpreende. O contrato de boca que ele falou, né? Às vezes é o contrário. A pessoa tem um contrato assinado. Às vezes a pessoa até abre uma pessoa jurídica para fazer um contrato. Mas o que é que eu estou querendo dizer? O contrato de trabalho que dá direito à carteira assinada, ele se caracteriza pelo dia a dia. Então, se eu estou trabalhando para você e no nosso dia a dia se fizeram presentes aquelas características de um contrato, ou seja, se tem outra pessoa, por exemplo, que tem carteira assinada e a gente faz o mesmo serviço, eu já estou contratada automaticamente para todos os fins da lei. Tanto para anotação de carteira, tanto para recolhimento previdenciário, quanto para contribuição para o recolhimento do FGTS. Então, essa pessoa tem direito à contratação, sim, mesmo o contrato tendo sido de boca, e a prova disso se dá pelo dia a dia, por provas de que ela está prestando o serviço. Isso tudo já caracteriza o vínculo. No direito do trabalho é o contrário. Se eu estou trabalhando como trabalhador temporário, como diarista ou como por tempo determinado, algum outro tipo de contratação mais específica, precisa existir um instrumento formal para isso. Se não existe nada acordado formalmente diferente disso, subtende-se que é um contrato de emprego. Então, não foi feito nenhum tipo de contrato, não foi nada formalizado, você é empregado. As chances de se caracterizar é muito maior. O vínculo se cria do primeiro dia de trabalho prestado, de serviço prestado. E aí, Camila, a gente conversando assim, a gente pensa nas empresas maiores, mas vamos pensar um pouquinho na situação do MEI, do microempreendedor individual, né? Quando ele vai abrir ali a empresa dele, por exemplo, essa pessoa que falou de panificadora, a gente imagina uma confeitaria, e aí a pessoa abrir o negócio dela lá, ela precisa de algumas pessoas para ajudar. Em geral, às vezes precisa de pelo menos mais alguém contribuindo ali com o serviço. Sim. Como é que funciona a contratação de uma pessoa por meio do MEI, da pessoa que é microempreendedor individual? Então, não é a minha especialidade o MEI, mas eu sei que o MEI ele pode ter um empregado, certo, né? Então ele contrata, assim como uma outra empresa, um empregado, assina a carteira, faz os recolhimentos específicos e esse empregado ele vai ter um vínculo contínuo com ele. Certo. Agora, caso ele precise de outros prestadores de serviço, ele pode fazer outros tipos de contratação. Como exemplo, o trabalho de emprego, que é esse de carteira assinada, ele basta que existam as características para ele se caracterizar. Mas uma dessas características é a habitualidade. Então, o fato de eu ter contratado um motoboy para entregar os meus docinhos, se eu sou uma confeiteira, isso não vai necessariamente criar um vínculo, porque eu contrato ele quando eu tenho uma encomenda, eu não contrato ele todo dia, ele não tem horário para chegar na minha confeitaria, eu não pago a ele todo mês, independente dele ir ou não. Se ele está doente e quer mandar um amigo no lugar, ele não tem problema para mim, tanto faz ser ele ou seu amigo. Então, assim, falando de formas bem gerais e práticas, são esses os requisitos que vão caracterizando o vínculo. É diferente, por exemplo, nesse caso dessa confeiteira, que é MEI, e tem um auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria, que vem todos os dias, que chega todos os dias às 7, que se falta, me avisa que eu tenho que... Aí sim, eu tenho que pagar o INSS dela, tenho que pagar o FGTS, tenho que assinar a carteira, porque o tipo de contrato é diferente, tem habitualidade, tem subordinação. Eu que digo o jeito que é para ela confeitar meus doces. Eu não digo ao motoqueiro qual é o jeito que ele vai entregar, qual é a roupa que ele deve usar, entendeu? Então, o tipo de vínculo é esse. O que é que o MEI pode ter? Um empregado. Então, subtende que a atividade dele é restrita, porque ele é individual, né? Um microempreendedor individual. Então, a lei entende que é suficiente para ele ter uma pessoa com essa habitualidade, mas não impede que ele tenha outros prestadores de serviço. Ou posso contratar uma diarista para ajudar a arrumar a minha cozinha, mas sem ter essas características que eu falei, da habitualidade, da subordinação, da pessoalidade, né?
porque isso sim caracteriza o vínculo de emprego e pode gerar o que eu falei, esse prejuízo até para o MEI, né, de se esse vínculo for reconhecido. Maravilha, Camila, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que ajudou muita gente que está nos acompanhando e de repente estava com alguma dúvida, de repente estava exatamente passando por essa transição aí em relação aos contratos temporários, as dúvidas, né, que o pessoal enviou também. E aí, se o pessoal quiser te encontrar, como é que eles fazem para te achar? Teu Instagram? O meu Instagram é Camila, com 2 L's, de Castro, né? E também podem procurar as redes sociais do escritório XB Advogados. Lá no meu Instagram vocês vão ver todas as informações, tem o nosso endereço profissional, o telefone. Maravilha. Estou à disposição e foi um prazer estar aqui mais uma vez. Gabi, obrigada. Que bom. Eu adorei te conhecer, conversar contigo. Foi muito esclarecedor essa conversa. Como eu disse, eu sei que o pessoal ficou feliz em casa, viu? Volte sempre. Que bom, obrigada. Obrigada também, viu, Camila? Pois é isso, minha gente. Olha, a gente vai encerrando então aqui esse papo maravilhoso aqui em relação ao trabalho, aos direitos dos trabalhadores nesse período para quem trabalhou com contrato temporário. E agora a gente vai entrar num assunto muito animado, minha gente. Hoje é quarta-feira, mas a gente sabe que já tem muita gente se preparando para o segundo dia de Fest Verão. Vai ser no próximo sábado, dia 14. E aí eu tenho certeza que quem participou adorou. Tenho certeza que já está se preparando aí para o próximo sábado. E a gente quer deixar você aí com gostinho de quero mais, com aquele desejo de ir conhecer o Fest Verão também. A gente tem uma matéria especial que fala um pouquinho sobre como foi o primeiro dia do Fest Verão 2023. Olha, eu já posso adiantar para você que foi um sucesso, foi maravilhoso, hein? Vamos ver, confere aí. A 17ª edição do Fest Verão começou com muita animação e entusiasmo do público. Às 4 da tarde, os portões já estavam abertos para a entrada dos foliões. Esse grupo de amigos veio de Caporã para curtir o Fest Verão 2023. Ô, Amanda, tá esperando Natanzinho. E olha que nem começou ainda, viu? E você, tá esperando o quê pra esse evento? Primeira vez, tô amando aqui. A primeira vez? Primeira vez. Pedro Cavalcante deu início à festa e botou todo mundo para dançar. Eu comecei minha carreira no final do 2021, mas eu considero que eu comecei o ano passado mesmo, porque pegando mais palcos maiores já e começando mais profissional, entendeu? E Deus tá abençoando aí a galera que tá comigo, é só gratidão que eu tenho mesmo a Deus. E teve gente que saiu do Piauí para curtir a alegria do festival mais amado da Paraíba. Aí tu veio solteiro, veio Acompanhadíssimo, cara. Inácia Mariane. Aí veio acompanhado. Ei, veio acompanhado, parece que em dose dupla, né? Dose dupla. Dose dupla. Veio acompanhado e tá... Olha, tá assim, mas não perde um evento. Vamos ver se sabe dançar com ele aqui apertadinho. Bora, dança. Eita! Também subiu ao palco do Fest Verão um dos grandes nomes do piseiro, Tarcísio do Acordeon, que estava pela 2ª vez na Paraíba. Estou muito feliz pela 2ª vez, como você disse, abrindo o Fest Verão, uma responsabilidade muito grande, mas quem tem Deus no coração e tem o público por mim, eu tô sossegado, vou subir ali e vou botar pra furar com fé em Deus. Matheus e Cauã lembraram a satisfação de fazer parte do evento. A gente tá realmente surpreso, a gente já tocou algumas vezes aqui no Fest Verão. E essa vez acho que tá mais lotado de todos, as pessoas estão esperando muito, o Matheus e Cauã também. Acho que vai ser um showzaço que vai ficar na nossa história aqui. Na sequência, o palco foi dominado pela folia com Bel Marques. Estou muito feliz. O Fest Verão é um evento reconhecido nacionalmente. Até porque eu sou um verdadeiro outdoor do Fest Verão. Por onde eu passo, eu falo desse evento. E eu fico muito feliz de ter 17 anos participando dele. Em todas as vezes que eu participei, sempre foram eventos maravilhosos. Autoridades que estiveram no evento destacaram a importância do Fest Verão para a cidade de Cabedelo. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você, aqui do Fest Verão, como também recebendo todas as pessoas que estão aqui em Cabedelo.
Louvina, Fest Verão, Verão On, todo mundo aqui de braços abertos, a gente está recebendo todo o público aqui na nossa cidade de Cabedelo. E para mim é uma satisfação estar aqui com você. É importante a gente ter essa visão de estar podendo proporcionar esse tipo de evento, como o Fest Verão, como o Louvina, como o Verão On, como outros eventos que a gente possa estar podendo trazer as pessoas para poder visitar a nossa cidade, conhecer a nossa cidade e ao mesmo tempo gerar emprego, renda. Para a organização do evento, o balanço da primeira noite foi positivo. Eu só tenho que agradecer a Deus, uma festa maravilhosa. Enfim, plantamos isso e agora estamos colhendo. Com humildade, com o seu apoio desde o início, Primitivo. Que você é um guerreiro aqui. Essa cidade maravilhosa, a grande João Pessoa, vamos dizer assim, Cabedelo, tudo, tem que mostrar que é o maior evento do Brasil de verão. Não existe nada igual aqui a Cabedelo. As pessoas acham que a coisa acontece só hoje à noite, que tudo funciona. Mas já vem trabalhando nesse evento há 6 meses com a grade, contratações e vai para chegar no ápice aqui numa noite dessa maravilhosa e ouvir isso de vocês e todo mundo que está aqui, quase unânime, parabenizando essa nova mudança. Natan encerrou a noite entregando muita animação e hits para a galera. E no próximo sábado, dia 14 de janeiro, tem Wesley Safadão, João Gomes, Luan Santana e Eric Lande. E deixa tudo acontecer. Eita, minha gente! Que maravilha, meu povo! Fest Verão é bom demais, né? Muito animado. Eu sou suspeita porque eu amo Bel. Sou do tempo do chiclete com banana. Curtia muito quando era criança na companhia das minhas tias, da minha família. Amo muito. E é isso, sábado que vem tem mais, viu? Ó, como foi dito aí no final. Wesley Safadão, João Gomes, Luan Santana e Eric Lande. Então, ó, você que tá aí ansioso para o próximo dia de Fest Verão, né, que é o sábado, dia 14, já se prepara, já se organiza, que tenho certeza que vai ser bom demais. Então é isso, minha gente, a gente vai para um breve intervalo e volta já, viu? Não sai daí. Pega o Guanabara e vem, meu povo, é isso aí. Pega o Guanabara e vem para o Fest Verão, sábado, dia 14, vai ser imperdível, tá? O último sábado marcou e tenho certeza que o próximo sábado vai ser muito melhor, viu? A tendência é que cada dia fique melhor. Então, perdão, isso mesmo, penúltimo sábado, boa correção, dia 14 ainda é o penúltimo, ainda temos um outro sábado, dia 21 para finalizar, então vai ser o do meio, né? O sábado do meio. E é isso, bom, nesse clima animado, a gente vai aqui mudar um pouquinho o assunto para falar que a gente tá no início do ano, tá voltando às aulas, né? As crianças se organizando já, os pais, mães, responsáveis, todo mundo já em busca do material escolar. E é por isso que muitas lojas decidiram inovar a maneira de vender. Já tem muita loja fazendo venda online. E a gente vai acompanhar como tudo isso está funcionando na reportagem de Thaís Aureliano. Todo começo de ano, a preocupação dos pais é a mesma: encontrar a lista completa de material escolar. Do lápis ao caderno, muitos itens são negociados com os filhos para fazer com que eles levem as opções mais baratas do mercado, já que os de personagem encarecem e muito a conta final. Jonas se organiza para não deixar faltar nada para João Lucas e Zé Neto e conversam sobre como podem enxugar os materiais. A gente deixa de lado um pouco aí o final de ano, né? O Natal a gente vai assim economizando um pouquinho, sabendo que quando passar do dia 1º a gente já tem outras responsabilidades. E uma das primeiras, né, são a questão de escola, material, né, fardamento, que isso aí pesa e, querendo ou não, nosso orçamento vai começar assim, o ponto-chave do nosso início de ano.
A aquisição de material escolar por parte das empresas já começa na metade do ano anterior, para quando chegar agora, os pais encontrarem tudo o que querem. Mas não é porque tem itens em exposição que eles podem deixar essas compras para a última hora. Do meio para o final de janeiro, já começam a faltar. A gente está aí com uma estimativa muito boa em relação ao ano anterior. Queremos, crescer cerca de 30%, 40%, Todo ano, geralmente na segunda quinzena de dezembro, a gente já começa a colocar aí todos esses itens de papelaria. E o que, por exemplo, que tem mais saída? Sempre tem bolsas, mochilas, e cadernos. É uma lista completa e nós temos todos esses itens, As facilidades no pagamento e as vendas online têm atraído os pais mais práticos. Entra lá no site, e vai ter também todas essas opções. Ele pode estar também comprando de dentro de sua casa, em casa. E como é que faz para pegar? Para pegar, a gente tem o nosso site, Você entra lá e tem a opção de escolher retirada em qualquer uma de nossas filiais. E aí, como é que é a forma de pagamento? Que a gente sabe que quem tem 2, 3 filhos já pesa no orçamento. Exatamente. Olha aí, as lojas físicas, nós trabalhamos em até 10 vezes sem juros, Mas o que os pais queriam mesmo era economizar. Sorte de Jonas, que o filho faz poupança para comprar o material escolar dele do jeito que ele gosta. Dessa vez eu vinha juntando dinheiro, aí eu resolvi falar com ele que eu ia comprar eu mesmo meus materiais. Aí eu vim juntando meu dinheiro, aí agora eu vou comprar meus materiais. Agora eu também não vou passar do limite só porque eu vou estar pagando, É isso aí, minha gente. Então, excelentes dicas para os pais agora nessa volta às aulas. E chegou aí ao final o nosso Manhã da Gente. Eu quero dizer que eu estou muito grata pela sua companhia, muito grata ao Sistema Arapuã. A gente se encontra em breve. Agora você acompanha o Momento de Luz com o Padre Nilson. Até a próxima.